Bem-vindo ao Gente de Expressão. E hoje aqui comigo eu tenho orgulho, e eu falo orgulho, de receber uma mulher numa época, num ano de eleição, e ela vestindo a camisa e indo colocando sua cara a tapa. Que olha, ser político não é fácil não. E ainda ser político e mulher nos dias atuais, com tanta polêmica aí, e olha, a minha sorte é que ela domina alguns assuntos que eu tenho certeza que vocês têm muito interesse aí. Seja bem-vinda, Ariana Cis. Tá, muito obrigada, Miura, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha vivência e o que eu tenho feito aí na seara política. E que vivência, hein? Pois é. Eu fico imaginando ali a tua vivência naquela central regional aqui de Curitiba. Aquilo ali foi uma baita escola para o mundo político, hein? Com certeza, eu costumo dizer que nenhum mestrado ou doutorado me daria o conhecimento que eu tive enquanto estive à frente da Regional Matriz, que é um local complexo, dinâmico e com uma série de problemas que fazem a gente mergulhar mesmo e buscar, porque eu acho que assim, Miura, um dos segredos da gestão pública é você querer trabalhar. Então não tem segredo, o segredo é trabalho. Então, e eu não tenho medo de trabalhar. Então, foi uma aventura que eu tive ali e que foi muito satisfatória. Você ficou quanto tempo nessa, à Fi frente Fiquei da regional? 15 meses, 15 meses. 15 Que a meses. regional ela é composta desde a abertura de empresas, até mesmo aquela micro shopping, né? Vamos colocar assim, Isso, de de serviços, né. serviços. Hoje a Regional Matriz, ela comporta 18 bairros da cidade, são 210.000 pessoas, é tamanho de Guarapuava, a regional, Imagina. ela engloba os bairros com maior renda per capita da cidade, então Centro Cívico, Batel, Bigorrilho, toda a área pensante política está ali dentro da Regional Matriz, e com isso traz uma série de responsabilidades, né, que é e um buraco que tem numa calçada ou numa rua. Aqui na regional, ele é visto diferente do que é visto numa região mais periférica. Então, a gente tem um público bem exigente e isso faz com que a gente queira trabalhar cada vez melhor. Você vem falar para nós que a regional que você cuidava era maior que Guarapuava, Isso, mas ela está sendo modesta, que ela é maior que quase mais de 340 municípios com hoje aqui. certeza. Lembrando que nosso estado tem 399 municípios, então imagine só, uma regional ser maior que mais de 300 municípios. É um trabalho, é mais que uma prefeita aí, né? Mas eu sei que você focou bastante em algumas atividades bem específicas ali, Sim, né? E entrando na seara do centro, que nós estamos aqui no centro de Curitiba, na parte principalmente de moradores de rua. isso. Esse quesito morador de rua, inclusive, está sendo alvo de muita briga nos dias atuais, né? Falando aí no nosso prefeito, onde ele fez aquelas locações de casa de passagem, mas que está sendo muito questionado ou até mesmo sendo visto como moradia, né? Hotel, Uhum, né? Sendo que não é, mas está sendo muito dado muito soco na é, ponta de faca nisso. isso. E isso, como é que você administrava esses moradores de rua que cada vez está mais evidente aqui em É, Curitiba? é uma pauta complexa, Miura, porque e não é um problema de Curitiba, mas hoje é um problema de todos os grandes centros mundiais, a gente está com essa questão da população de rua muito aflorada, né? E Curitiba, em especial, ela acaba chamando muita atenção porque nós temos uma gama de serviços sociais que funcionam aqui. Então, até eu tenho, numa das abordagens que eu fiz, porque eu ia junto para as ações integradas, e o que são essas ações integradas? A administração regional chamava para estar junto, Guarda Municipal, Fundação de Ação Social e a Limpeza Pública, e nós saíamos num grande comboio para fazer essas ações junto à população em situação de rua e oferecer os serviços sociais. E o que eu ouvi de uma pessoa em situação de rua que não era nem daqui, era do Rio Grande do Sul, foi que Curitiba é mãe para vagabundo. Porque a gente tem, então, ao mesmo tempo que nós não podemos fazer muita propaganda do que fazemos, porque isso atrai gente para cá, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de que até que ponto a mão do Estado tem que estar ali paternando, né, essas pessoas. Então é complexo, não é tão simples e ao mesmo tempo o município tem uma série de obrigações
por conta da ADPF 976, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que obriga os municípios a darem locais de passagem, bebedouros, pontos de água, banheiro público, locais para armazenamento de pertences. Então, tem uma série de coisas que o município é obrigado a fazer. Então, daí até muitas pessoas perguntam, mas, Ari, é muita coisa que o município faz por eles. Mas o papel principal hoje, principalmente que a Prefeitura de Curitiba tem tido, é de trabalhar a emancipação dessas pessoas. Então, nós queremos sim, a gente quer dar o braço, mas ao mesmo tempo, aqueles que não querem, e são a grande maioria, infelizmente, porque e por uma série de questões, ou são problemas de saúde mental que essas pessoas possuem, a grande maioria envolvimento com drogas, então a drogadição é um elemento que dificulta a abordagem e a aceitação do serviço social. E outro ponto que é bem preocupante, que é a o fato deles estarem com a mente cauterizada mesmo por algumas ideologias. Então, eles entendem que estar na rua é uma forma de protesto. Então, a gente não pode retirá-los compulsoriamente da rua por conta da DPF 976. Então, se a pessoa, eu brinco que o Brasil é o único lugar que você tem o direito de ir, vir e permanecer, né? Em todos os outros lugares você tem o direito de ir e vir. Aqui a gente tem o direito de permanecer, e se eu decido permanecer na rua, não há santo que tire você de lá. Então, o nosso trabalho hoje, enquanto administração municipal, é o poder de convencimento. E eu digo que a nossa maior arma é a persistência, de persistir que rua não é local de moradia, que rua pode ser até um local de passagem, mas não é local de habitação. Você sabe que você falando dessa maneira, eu fiquei pensando aqui, imaginando que o município, o estado, vamos colocar assim, e não estou falando do estado do Paraná, mas o estado como governo, né? Ele tem que realmente dar essa assistência. Mas você falou uma frase ali, que Curitiba é a mãe do morador de rua. Será que isso é proveniente do assistencialismo que muitas corporações, do terceiro setor principalmente, acabam fazendo, né? Aquela questão, vamos fazer a canja da madrugada, vamos fazer a marmita da sexta-feira, ou vamos passar o agasalho para lá. Será que isto está prejudicando a nossa cidade, principalmente, né, a capital ou as capitais, em fazer com que tenha essa permanência do morador de rua, que uma vez que ele sabe que vai ter, né, coberta, agasalho, comida e ainda uma ajuda quando ele quer, ele não tem por que ele sair, né? Concordo contigo quando Curitiba, principalmente aí nossa capital, está tentando fazer o poder de convencimento, uma vez que tem lá centrais, e principalmente nas regionais que você atuava, centrais para destinação, para Isso. buscar trabalho, uma destinação para buscar um psicólogo, várias outras atividades. Mas hoje as pessoas não querem, pelo assistencialismo, e não estou falando só do governo, né, mas da entidade de terceiro setor, e principalmente uma questão de comodidade, né? A minha pergunta que eu faria para ti nesse sistema aí, você é pré-candidata a deputada. Isso. Você enxerga isto hoje ou para o amanhã e eu vou dar um exemplo bem clássico, Santa Catarina, Florianópolis, tem um decreto municipal que é proibido qualquer pessoas de fora dar dinheiro para um morador de rua, né? Justamente para colaborar com que o município faça o trabalho dele, o papel dele de convencimento. Ou seja, você poda aquela ajuda que não é uma ajuda, né? É uma falsa ajuda isso, e as pessoas têm que ter consciência nisso, né? Que muitas vezes você quer ajudar alguém, não é dando o dinheiro, mas dando a oportunidade dele conquistar o dinheiro, ensinando ele a conquistar. É o que a prefeitura tenta fazer isso aqui há muito tempo. No entanto, ao meu ver, e é uma opinião própria, né, particular, as entidades do terceiro setor estão prejudicando o trabalho da própria prefeitura, né, em fazer com que aquela pessoa tenha o convencimento que é melhor ela erguer, regaçar a manga e labutar, né? Mas no seu governo, aí, sendo eleita, né,
claro, na sua jornada de trabalho, você vai lutar para que isso mude, ou até mesmo fazer com que a prefeitura crie esse decreto, né? Olha, pessoal, é crime dar, é- não é crime ajudar, é crime dar, né? Mas vamos ajudar a fazer uma coisa melhor. Na tua candidatura, você pensa em fazer alguma coisa nisso? Então, vamos lá, são alguns vieses aí, né? Um deles que é bem importante, que a prefeitura já tem atuado, foi através de uma campanha de conscientização que é para ajuda durar, mude a forma de ajudar. E a prefeitura recebeu muita crítica nesse contexto de campanha, porque diz assim, ninguém tem que se interferir na forma como eu faço minhas doações, eu dou para quem eu quiser. E a verdade é assim, nós somos de uma cultura judaico-cristã, Miura, e nós naturalmente somos muito generosos. O povo brasileiro é muito generoso. Então ninguém tem problema de fazer doação de alimento, de ir lá e fazer a sopa e tudo mais. Contudo, hoje essa doação desenfreada não ajuda. É como você falou, o que a gente quer com esse objetivo final? Eu quero simplesmente livrar a minha consciência e achar que estou fazendo bem a alguém, então eu vou ali e dou a sopa naquele dia, só que ele vai ter fome amanhã, né? Eu dou ali o agasalho, o alimento, mas aonde que ele vai lavar essa roupa depois? Ele vai se desfazer e vai precisar de outra. Então a gente precisa ter consciência que a forma como nós fazemos a nossa caridade hoje simplesmente atrapalha o poder público e todas as ações que nós estamos fazendo para que ele tenha menos dependência e se torne um ser autônomo. Então, a gente ouviu muita crítica a esse respeito, que daí o que a campanha diz é doe para a FAS. A FAS tem o cadastro lá, ele sabe quais as pessoas que estão precisando de alimento, de roupa, seja lá o que for. Ele tem o cadastro dessa vulnerabilidade. Só que nós temos um grande enfrentamento e o que eu fiz enquanto à frente da administração da matriz foi chamar as entidades, igrejas, terceiro setor, ONGs, para que entendam. Ninguém está proibindo de fazer doação ou de fazer caridade, mas nós estamos sim orientando para que você seja um parceiro da prefeitura e nos ajude realmente a acessar essa pessoa para que ela aprenda a pescar ao invés de só comer o peixe. E vou te dar um exemplo. Numa dessas ações integradas aqui, que eu estava ali no entorno do mercado municipal, e estava uma noite, assim, final de janeiro, que estava uma noite bem amena, assim, a temperatura, e eu falei oferecendo a abordagem social para ele, assim, senhor, vamos para casa de passagem. Nitidamente um senhor alcoolizado, e ele falou assim, não, dona, eu não vou sair daqui. Acabou de passar o pessoal que serve hambúrguer, daqui a pouco vem o pessoal que entrega sopa e meia-noite passa a igreja que entrega coberta. Eu falei assim, olha, me dá um canto que eu vou ficar aí contigo, porque são 11h30 da noite, eu estou trabalhando e amanhã, 7 da manhã, eu tenho que estar de pé para trabalhar de novo. Então, assim, gera uma dependência dessa pessoa que ela fala assim, eu não preciso. E outra, hoje, com o decreto que veio através do governo do Lula, essas pessoas, hoje, você é um homem saudável, em condição de trabalho, se ele se declara em condição de rua, ele tem acesso à Bolsa Família. Então, ele recebe R$ 600 por mês, mais um Vale Gás a cada 2 meses, que são mais R$ 120, para permanecer em estado de rua. Então, hoje, existe muita coisa que favorece com que essas pessoas não saiam da condição onde elas estão. Então, nós precisamos sim, e é uma das pautas que eu levo também se for eleita, eu estou em pré-campanha aí, se for eleita para deputada estadual, que sim, nós precisamos trabalhar essa vertente e trabalhar a conscientização da sociedade, para que eles sejam, porque as igrejas, por exemplo, elas têm um braço que alcança lugares que o poder público não chega. Então, nós podemos sim utilizar as igrejas, as entidades civis, para que auxiliem e sejam um braço forte ali do Estado, mas não fazendo com que essas pessoas permaneçam na condição como estão. Eu vivenciei recentemente um episódio de uma doação que a gente acabou, grupo de amigos, né? A gente estava fazendo um evento e não tínhamos para onde doar, né, de alimentos. A gente procurou algumas entidades. A resposta que eu tive, e olha, é absurdamente isso que eu vou falar, é verdade. A resposta que eu tive em algumas entidades com bastante renome. Falou assim, não doa pra gente hoje não. A gente tá com muito estoque, tem muita gente doando aqui para nós.
Então, assim, olha o quão é importante o que você está falando. E eu confesso que eu nunca nem parei para pensar dessa maneira que você está nos trazendo essa informação. Por que então não passar a mão no telefone, ligar para o FAS e procurar, olha, FAS, aonde que eu posso fazer? Né? Ter assistência. Sim, Né? E eu não tenho dúvida que eles vão falar, vai para tal lugar, tal lugar, tal lugar, e a gente vai conseguir desenvolver. Então eu me recordo nesse episódio que foram quase 70 toneladas de alimento. imagina. 70 toneladas. E a gente só conseguiu doar para o terceiro local que a gente queria. O terceiro. Então, o primeiro estava com estoque demais, daí eles queriam fracionar, eles queriam selecionar o que eles queriam. Não, só quero isso, isso, aquilo, porque o resto... A gente não queria fazer isso, né? A gente queria doar, né? O segundo, esse segundo para mim foi o mais vergonhoso até. Porque quando a gente falou que queria fazer a doação de alimentos, eles simplesmente desligaram. Meu Deus. Então, assim, eles não falaram que não queriam, mas eles desligaram e não deram retorno. Eles queriam falaram que ia dar retorno e nunca recebemos nenhuma ligação. Aí o terceiro que a gente conseguiu fazer a doação. E era um volume, assim, Expressivo, né? Com eu certeza. considero expressivo, 70 Aham. toneladas de alimentos. Então, eu achei meio complicado fazer uma doação. E olha que a gente estava algo entre amigos, né? Entre Uhum. um evento particular, vamos colocar assim. E tivemos trabalho para fazer uma simples doação. Então, e eu não pensei em ligar para a FAS, eu não pensei. É, E é uma alternativa muito viável, sabe, é, Miura? Até muitas pessoas às vezes criticam o trabalho que que a FAS faz, né? Chega a ser redundante, mas porque não estão envolvidos. E é. existe um outro trabalho dentro da FAS que é o chamado para voluntariado, que é o Faz Bem. Então, as pessoas podem se envolver em trabalhos voluntários dentro da própria Fundação de Ação Social para entender a dinâmica como funciona. Até eu chamei o governo do estado estava com uma ação que queria trabalhar com a população em situação de rua e eu convidei na época o secretário de Justiça para nos acompanhar nas Uhum. ações integradas e ele falou assim, olha, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem essa realidade e eu entendo que eu pensava muita coisa de forma diferente. Então eu vejo assim que as pessoas precisam se envolver também e aproveitar esse lado caridoso que o nosso povo brasileiro tem, o povo curitibano, que é muito caridoso, e entender a realidade para poder ajudar de uma forma mais assertiva. E você sabe que você fala que o curitibano é muito caridoso, mas eu diria que é uma linha muito tênua entre caridade e entre ego. Que eu percebo aí de vez em quando que o ego fala mais alto do que o bom senso da caridade. Hum, Essa é uma das nossas brigas do porquê que, por exemplo, não podemos ter um decreto municipal, por exemplo, que proíba essas doações, como você citou, Florianópolis. Porque tem muita gente que precisa disso para mostrar que está fazendo algo. Então, se nós simplesmente ou até teve um governo passado municipal que tentou fazer isso e esse decreto não vingou por conta de entrou o Ministério Público. O nosso Ministério Público tem um viés, alguns promotores, né, como eles são independentes, eles têm um viés mais progressista. Então acabou que esse decreto não vingou em Curitiba. Não sei se você lembra até que tinha as placas na cidade para não uhum. dar esmola. Foi isso que acabou caindo, não teve possibilidade de ter continuidade aqui, porque as pessoas queriam continuar fazendo as suas ações de forma independente. Só que, infelizmente, isso muitas vezes atrapalha e não ajuda. É, veja o caso que você acabou de contar. Né? 11h30 tem hambúrguer, meia-noite tem sopa, 1 hora tem coberta. Peraí, Não, cronometrado o que isso. vai ser E eles já doado. sabem, né, que em cada dia da semana, que normalmente essas Uhum. ações são programadas e são frequentes, e ele já sabe o dia que recebe. E daí eu recebo a contrapartida, por exemplo, de um comerciante que vende o seu Marmitex, e ele fala assim, olha, para eu vender meu Marmitex, eu preciso estar... Minha cozinha está inspecionada, a vigilância sanitária passou aqui, a comida precisa estar lacrada. E Uhum. que controle que tem dessas doações que são feitas diretamente na rua? Nenhuma. Nenhuma, não tem controle, não tem, simplesmente as pessoas param com o seu porta-malas, abrem e começam a distribuir. Eu não sei que tipo de segurança alimentar, não tem nenhuma. Daí ele fala assim, poxa, às vezes a gente distribui na frente do meu comércio.
Então, é muito injusto com aquele que é o comerciante, Uhum. enfim, tem uma série de demandas aí, e é polêmico, eu sei que o assunto é polêmico, traz uma série de divergências, é algo que a gente está construindo a muitas mãos, mas que hoje a gente vê, tem coisas que realmente não dá certo, e essa é uma delas. Até vou dar só mais um exemplo, teve uma, final de ano eu me arrepiava, assim, porque é a época que todo mundo quer limpar o armário, né, então tira coisa Uhum. usada, faz a doação, e tem gente que doava na rua diretamente. E teve um senhor que ele, na frente de um comércio fechado, a porta do comércio para alugar, e ele colocou uma arara e começou a colocar as roupas que ele tinha recebido doação e estava vendendo. Uau! Daí, assim, olha a incoerência. O comércio com a porta fechada, ele na frente vendendo as suas doações. Então, a gente tem que pensar nisso também. Que eu falei, eu lembro que eu abordei e falei assim, meu Deus, você tem uma veia empreendedora, vamos pôr isso para funcionar. Saia desse lugar e vamos começar a trabalhar. Mas é uma mentalidade que precisa e a gente precisa de uma transformação cultural. Eu imagino que essa transformação tem que começar lá em cima, Com na parte certeza. política, Com certeza. principalmente. Porque, querendo ou não, é lá em cima que está fazendo tudo aqui embaixo andar. E se não consegue, se não se consegue aprovar um simples decreto para proibir, não, mas para coibir que alguns tipos de doações sejam feitas de maneira direta, e veja, eu não estou falando que não deve ser feito, mas sem a assistência, ou sem o suporte, ou sem o acompanhamento da entidade a qual existe para fazer isso, um exemplo, a FAS, aí a gente está entrando novamente, né, em morro em ponta de faca. Mas olha, se você está achando que isso aqui é polêmico, imagine o segundo tema que eu sei que essa mulher tem aqui, que ela desbrava com facilidade. Mas antes de entrar nesse segundo tema, eu só queria tirar uma outra curiosidade sobre esse mesmo tema. Uhum. Quando você vem falar que vai ser uma das suas bandeiras, né? Eu imagino que nossos outros deputados, nossos outros candidatos, eles têm uma ideologia muito pró-voto. Eu vou falar assim, pró-voto, né? Utiliza somente o argumento que mais o favorece. E uma bandeira como essa que você está levantando, você já tem consciência, até mesmo por causa do teu dia a dia, não é muito bem visto. Uhum. Mas a minha dúvida, e é por isso que eu falo que é a mulher de fibra aí, né? A minha dúvida, mesmo assim você vai levantar essa bandeira e comprar briga com todo mundo? Não, eu não tenho medo de polêmica. A gente tem que enfrentar o problema de frente e esse problema da população em situação de rua, eu falo que eu sou do lado otimista. Eu costumava dizer nas minhas reuniões que como ninguém tem a solução, nós temos a possibilidade de gerar uma solução que vai trazer transformação não só para nós, mas para o mundo inteiro. Então, eu gosto de fazer e eu não tenho medo de trabalho, não. Então, dá trabalho, é polêmico, apanho de todos os lados, mas não tem problema não, porque eu creio que a gente tem que pegar a dor, principalmente das pessoas, dos empresários que geram realmente a riqueza no nosso país e tem que trazer isso à tona. E uma coisa, eu não sou a favor, eu quero que o Estado intervenha cada vez menos para que o empresário tenha chance de desenvolver com liberdade, claro, dentro da legalidade, mas que tenha essa liberdade para desenvolver as suas ações e esses que estão hoje dependendo exclusivamente do Estado através de benefícios, que a gente possa resgatá-los para que eles possam ter orgulho de retornar para suas famílias, de produzir, porque o trabalho traz dignidade. Agora você vai entender por que eu fiz essa brincadeira com essa pergunta aí, bem dúbia. Você viu que ela falou ali, porque eu vou apanhar, eu vou enfrentar, não tenho medo do meu ambiente de trabalho? É o nosso próximo tema, que é a violência doméstica no ambiente de trabalho. E falando em violência doméstica, no modo geral primeiro, ao meu ver, pensa num assunto que para mim eu tenho uma opinião muito forte. Não concordo com muita coisa que é dita, mas não tenho dúvida que é extremamente necessária sempre a proteção do lado mais frágil. A proteção do lado mais frágil. E não simplesmente fazer o lado mais frágil
ter alguns benefícios, que aí a gente tem percebido, e principalmente eu, né, como sou homem, a gente tem percebido que a vulnerabilidade feminina não está sendo pontuada mais, mas sim somente o que é o melhor, principalmente para alguns demagogos aí, né? O que é melhor para se dizer, o que é melhor para se fazer, mas eu fico pensando nesses mesmos demagogos aí, se um dia acontecer com eles, porque eu vi um caso recentemente aí, não tem nada a ver com violência doméstica no ambiente de trabalho, mas tem tudo a ver com violência doméstica no ambiente do lar. Ele estava namorando uma pessoa, isso saiu nos jornais aí, né? Foi totalmente é, é, Divulgado. divulgado, amplamente divulgado. Ele estava namorando, não era nem casado. A namorada foi lá e fez um boletim contra ele, e ela nem morava na casa dele. Fez um boletim contra ele, pegou o- A medida a medida protetiva. protetiva, tirou ele de dentro da própria casa, ele não podia entrar mais na casa dele, e ela não morava lá, e vendeu tudo as coisas da casa. Nossa, que maravilha, né? E ele, e ele estava indignado com isso, a reportagem que ele estava dando à matéria, ele fala, eu só namorei com ela há pouco tempo, não, ela nunca morou na minha casa, nunca fez nada aqui em casa, e conseguiu pegar meu lar e vender as coisas, e colocou o outro namorado dela dentro da casa. E ele estava tão indignado com isso, né? Eu fico imaginando assim, olha a facilidade que está hoje, e na confusão que o nosso atual governo, e eu não estou falando, e não estou colocando mérito, nem colocando que é direita e esquerda, não, estou falando do nosso atual governo, em colocar algumas legislações que estão colocando muitos benefícios ou malefícios para uma outra base, por outro lado. E cadê o equilíbrio que a gente tanto prega, tanto fala, tanto quer idealizar? Não estou vendo isso, não. Então, por isso que eu digo que é um tema que, na minha opinião, É espinhoso. é muito espinhoso, é muito espinhoso. E agora, com a aprovação da NR1, por exemplo, aí, né, do trabalho, do sócio efetivo, sócio psicológico, como é que a gente vai desenvolver isso? Olha só, ainda mais para a mulher, aí eu tô vendo que, e eu escutei isso em muitas notícias também, né, que cada vez vai ser mais difícil a contratação de mulheres. Eu não vejo isso como verdade. Não, não vejo. Porque a gente não pode, jamais podemos colocar todas elas como sendo oportunistas. Porque não, não são. Tem muita mulher de fibra, olha, veja aí ó, você, né? Que coloca a cara para bater, defendendo os direitos de todos, os direitos de todos, e não apenas um equilíbrio. Já viu aquele meio cego, né? Macaquinho, né? Com os dedinhos abertos, né? Isso eu acho errado, mas faz parte da nossa cultura atual, da nossa legislação atual. Esse desequilíbrio vai ter que muito chão para manga, mas é o que nós temos hoje. É. E eu não tenho dúvida que ela tem uma opinião um pouco diferente da minha. E eu adoraria ouvir você. Na verdade, assim, eu acho que nossas opiniões são muito parecidas, porque vamos começar até de trás para frente, como você mencionou. Existe um dado hoje de que de cada 10 denúncias, 3 são caluniosas, quando se trata de violência doméstica. Ou seja, 3 mulheres estão mentindo que sofreram violência doméstica no afã de prejudicar o seu companheiro, o seu esposo, seja lá quem for. E isso é horrível, porque, como você mencionou, a violência doméstica, ela é real, ela acontece em muitos lares por uma série de questões, seja econômica, seja cultural, que é a maioria delas, mas essas mulheres acabam maculando o cerne da lei, né, que deveria ser dessa proteção da mulher. Até a lei, ela passou a ser flexibilizada, por exemplo, eu concordo plenamente com você que hoje há um desequilíbrio, porque a lei ela tira desse homem, num primeiro momento, a ampla defesa, né, e o contraditório, porque basta eu chegar na delegacia e alegar que eu passei por uma violência, que a lei hoje prevê 6 tipos de violência, que entrou recentemente a violência vicária também. Então, nós temos a violência física, sexual, patrimonial, psicológica, a violência vicária.
e a violência moral. Então, essas 6 estão previstas na Lei Maria da Penha. Se eu alego qualquer uma delas, automaticamente esse homem pode sofrer, ela sai de lá já com uma medida protetiva que pode tirar o proprietário da casa do seu imóvel porque alguém alegou que estava sob violência. Então, tira o princípio de inocência e o contraditório e ampla defesa desse homem. E até esse homem provar que focinho de porco não é tomada, ele já teve a sua vida maculada. Se ele é uma figura pública, ele não vai ter o mesmo espaço para reconsideração depois, para ele ter o espaço dele para se defender. Ele tem a vida dele destruída. Fora que se ele vem realmente a ser condenado, se ele não consegue provar, porque a palavra da vítima tem muito poder ali basta ela alegar isso, e ele que vai ter que ter o ônus da prova para provar que ele não cometeu o que ela diz que ele cometeu, e é super difícil, porque a violência ela se dá no âmbito privado, normalmente não tem acesso a câmeras, a filmagens e tudo mais, até quando eu palestro muito para homens também, né, e eu brinco com eles, é uma brincadeira com fundo de verdade, Miura, que eu falo assim, primeira coisa, você vai se envolver com uma mulher, conheça a Lei Maria da Penha. Não vá se casar ou se envolver com uma mulher sem conhecer a lei. Você precisa estar ciente do que a lei diz para você poder se precaver das consequências, porque enquanto está apaixonado e está vivendo o êxtase ali da relação, ótimo. Agora, quando isso passa, como que você vai dar conta? Então, saiba e tenha o conhecimento da lei. E a outra coisa, eu passo nas palestras um vídeo que passou, tem vários vídeos, mas esse eu acho muito impressionante, que a mulher passou no SBT Repórter e ela tá no chão, caída, e ele tá filmando e ela tá assim, você está me batendo, e ela mesmo se autoflagelando, e ele foi quase preso por cárcere privado, violência doméstica e tentativa de estupro. E ele só não foi preso porque os filhos dele chegam na delegacia e falam assim, não, a nossa mãe tá doida, ela arrumou um amante e ela quer que o pai seja preso para que ela possa viver esse relacionamento. Então, olha a loucura, né, que absurdo, né? que a lei permite, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma lei necessária, porque a gente sabe que eu sou advogada, eu trabalhei 15 anos com violência doméstica, a ponto de que eu adoeci, tive um burnout por conta da gravidade dos casos que eu atendia, e até esse burnout me levou para a política. Uau. Foi essa a minha chave de virada, porque eu atendia uma pessoa por vez, e um primo uma vez falou assim, Ari, você está adoecendo porque você não consegue dar conta, entra na política, que a tua gama de atuação e de alcance vai ser muito maior politicamente. Eu falei assim, pois é, vou entrar, e entrei. Você sabe que você contando esse caso, né, da televisionado, eu lembrei de um outro também, que também é recente, uma briga de casal, uma briga mesmo de casal, onde o marido, né, o convivente, foi no camburão algemado para até a delegacia, a mulher foi na banco de trás, eles desceram da Juntos. viatura juntos, e o entrevistador foi falar com a mulher, e a mulher falava com todas as palavras, fui eu que ataquei, fui eu que bati, mas se ele não vai ficar comigo, ele não vai ficar com ninguém e vai preso. É isso. Olha só como é que está. Veja, se ela fala publicamente isso, né? E ainda o cara que vai no camburão, meu, olha o desequilíbrio que está. Mas aí eu entendo o lado da magistratura, dos promotores, né? Que é a modinha. E desculpa falar assim, é a modinha. Nós não podemos falar nada contra isso, porque senão nós somos mal vistos. Nós somos homofóbicos, nós somos nossa, tem tanta maneira de falar mal do homem hoje em dia que é até difícil falar bem, né? Tá difícil ser homem, né? Tá difícil ser homem, tá difícil ser homem. E veja, eu sempre defendi que tem que ter o equilíbrio. E, claro, sempre, além do equilíbrio, tem o agravante, né? E quando a gente fala aí de violência, a gente naturalmente tem uma tendência de falar de homicídio, né? Seja mulher sendo morta, seja o homem sendo morto. E, para minha surpresa, esse ano, eu descobri em dados que morrem muito mais homem do que mulher na questão de
fatalidades pelo seu próprio cônjuge. E aí, somando a questão legal, onde a mulher tem mais proteção, eu fico pensando aonde vai isso, para onde vai, né? Mas enfim, isso é um assunto para o futuro e eu sei que isso É, é complicado. até existe um questionamento bem pertinente a respeito dos dados de feminicídio e até da própria lei de feminicídio, né? Porque será que essa mulher também não mataria esse homem se ela tivesse a oportunidade nesses casos passionais? Então, é um questionamento e a gente tem que tomar cuidado. Por isso, a gente tem que olhar o cerne da lei e ver o que constitui, né? Qual ideologia que está por trás disso, né? Hoje que nós estamos num mundo tão polarizado, mas como é importante a gente entender o que formou essa lei, né? E hoje a gente vê, sim, ela surge com a necessidade de se proteger a mulher, contudo, essa pauta feminista, e por isso que eu me declaro não feminista, eu não sou feminista, eu defendo os direitos da mulher, mas eu não sou feminista muita gente acha que para defender a mulher tem que ser feminista, né? Uhum. Por isso que eu digo que apanho de tudo que é lado, Miura, não tem jeito. Mas é justa, traz o equilíbrio, né? Para trazer o equilíbrio, porque hoje, o que o feminismo tem por trás? Ele quer destruir homens, né? Porque é aquela coisa do oprimido e do opressor. Quem que oprime as mulheres? O homem. Então, se ele é o meu opressor, eu vou destruí-lo. Então, hoje, o cerne da lei Maria da Penha é uma destruição masculina mesmo. Ela pode trazer a proteção e bem-vinda que traga isso. Só que hoje está muito desequilibrado. A gente precisa realmente de até cada dia tem uma novidade na lei, né? Por conta do protocolo de gênero nos julgamentos que o CNJ aplica, a gente precisa ter sempre a mulher como um lado vulnerável e a mulher como sempre vítima. Só que, na verdade, nem sempre é assim. Porque esse homem, ele não tem o mesmo critério de defesa. Nas palestras ainda eu falo, homem sofre violência doméstica? Muito. Muita. Muito. Só que esse homem procura o quê? Ele vai procurar uma delegacia comum. E lá nessa delegacia comum, eles comumente não vão por quê? Tem vergonha. Né? Porque hoje, até nas palestras, é muito engraçado que quando eu pergunto assim, tem homem que sofre violência doméstica? Daí começam as brincadeiras, o fulano sofre, a mulher dele é Maria João, e não sei o quê. Por quê? Porque virou essa piada, mas tem muito homem sofrendo violência doméstica, sofrendo extorsão dentro de casa, dessa mulher que ou quer destruir o relacionamento ou quer mantê-lo no relacionamento a todo custo, e se você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então, existe essa situação e a gente precisa também ter esse olhar. Eu fico imaginando, você fez até uma brechinha, nos gêneros. Os gêneros, então, trazendo para esse âmbito da Maria da Penha, da proteção, da violência doméstica, vai dar trabalho para a magistratura, que agora é só falar que é do outro lado, e aí, vai fazer o quê? Né? O que o magistrado vai defender como? Né? Vai dar muito pano para manga, principalmente para essa nova lei que está prestes a sair do forno aí. Pois é. Ariana, quero te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço. Não tenho dúvida nenhuma que esses assuntos que a gente está abordando é assunto para a gente ficar muito mais tempo. Com certeza. E eu quero lhe fazer um convite para você estar aqui numa nova oportunidade para a gente abordar muito mais e principalmente sobre essa parte de gênero aí, que isso é um episódio completo para vocês aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, Miura, pela oportunidade. Eu sei que a gente falou brevemente, de forma superficial, mas caso vocês queiram, né, você que está assistindo, saber um pouquinho mais, posso falar minhas redes? Claro. É @Ariane Silva de Assis, pode me seguir lá no Instagram, no TikTok, que eu estou sempre postando conteúdo do meu trabalho que eu fiz na prefeitura, dessa pauta de gênero também, que é uma pauta mega polêmica. Eu só mexo com pauta polêmica, Miura, não tem jeito. E ainda bem que ela está equilibrando essa balança. Imagina se ela mexesse com essa pauta polêmica com a balança desequilibrada. Ainda bem, viu? Mas muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um beijo para todos vocês e até a próxima.